Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 10 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E pregava nas sinagogas da Galileia. Lucas 4:44. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 780. Meta do dia: jamais culpar a Deus e a quem quer que seja, tentando esquivar-se à sua responsabilidade perante seus próprios atos. Sugestão para a prece: prece de amor e gratidão a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos, nesse instante, colocar-nos diante de Ti para agradecer pela noite, pelo aconchego do lar, pela cama que nos acolheu, pela coberta que cobriu o nosso corpo. Queremos também, Jesus, agradecer pelo alimento, por todos aqueles que fizeram com que o alimento chegasse à nossa mesa. Desde os plantadores, os ceifadores e aqueles que trituraram os alimentos para que assim chegasse a nós. Colocamos também, Jesus, em tuas mãos esse novo dia, o sol, os animais, as plantas, os pássaros, todos os seres humanos. Que consigamos, Jesus, no decorrer do dia de hoje, desenvolver em cada um de nós a reforma íntima. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. É o dia que nós nos empenhamos em trabalhar em nós a desobsessão. É claro que a desobsessão é um processo contínuo, de todos os momentos, porque todos os instantes nós estamos sendo atacados, estamos sendo envoltos por vibrações que vão provocar em nós a obsessão. Então, hoje, às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita, nos preparando para o tratamento espiritual. Os que vão chegar presencial, nós sempre pedimos para chegar mais cedo, porque 7:55, o portão da casa espírita é fechado. E os irmãos que participam conosco pela plataforma Zoom, nós pedimos aos irmãos que adentre a reunião um pouquinho antes, pelo menos aí uns 10 minutos também, porque é importante nós participarmos da harmonização. A harmonização se dá pela alegria cristã. Então a gente canta, a gente faz uma prece, a gente entra em contato com os benfeitores da nossa casa espírita. Nós sabemos por relatos em obras escritas por Chico, trazida para nós por meio do André Luiz, e também obras de Luiz Sérgio, que relatam que os espíritos adentram mais cedo a casa espírita, pelo menos aí com horas de antecedência, para fazer a limpeza fluídica do ambiente, para magnetizar o ar, magnetizando todo o ambiente, porque quando a gente chegar, a gente receber esses fluidos de amor.
né? Então veja aí que o carinho que a espiritualidade tem por todos nós. Então esses ambientes, eles são organizados fluidicamente de uma maneira que vai trazer para todos nós o equilíbrio, tá bom? Meus amigos, quem deseja fazer o tratamento à distância, e entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 66 984667110 ou deixa suas mensagens em nossas redes sociais, que na medida do possível nós estaremos entrando em contato, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Depois dessas coisas, encontrando-o no templo, Jesus lhe disse: Eis que te tornaste são, não mais peques para que não te suceda algo pior. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Lembrança fraternal aos enfermos. Queres o restabelecimento da saúde do corpo, e isso é justo. Mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que tua alma está doente e precisa curar-se sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Nunca pensaste que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, porém, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro em sua carne, pela poderosa influência do Cristo, teve de entregar seu corpo ao túmulo mais tarde. O mestre chamava-o a novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Não somos as células orgânicas que se agrupam a nosso serviço quando necessitamos da experiência terrestre. Somos espíritos imortais e esses micro-organismos são naturalmente intoxicados quando os viciamos ou aviltamos em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Os estados mórbidos são reflexos ou resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não trates as doenças com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades
especiais. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Por que preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é a boa companheira que lava os piores detritos humanos? Por que o excesso dos frios no verão e a demasia de calor nos tempos de inverno? Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com a sombra das árvores, na secura do estio e com a bênção do sol nas manhãs hibernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado, estragas os órgãos respiratórios, aborreces o estômago. Observamos assim que essas doenças, avisos, se verificam por causas de ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas. Por não se conformar o homem com os desígnios do Pai, que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre, submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. E que dizermos da sífilis e do alcoolismo, procurados além do próprio abuso? Entretanto, no capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar que cada uma tem sua função justa e definida. As moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provocação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. Há dores íntimas ocultas ao público que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são parte integrante das tabelas expiatórias. A moléstia hereditária assinala a luta merecida. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensageira amiga, convidando a meditações necessárias. Desejas a cura, é natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus.
não nos consta que o mestre estivesse algum dia de cama. Todavia, sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus e não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico, do mundo ou de teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia quando te esforçares por compreendê-lo. Não te deixes de atender às necessidades de teus órgãos materiais, que constituem a tua vestimenta no mundo. Mas lembra-te do problema fundamental que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar, e pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Comunicação de Emmanuel, divulgada no Reformador, setembro de 1941, e também na obra Coletânea do Além, da editora LAC, capítulo Lembrança Fraternal aos Enfermos. Meus amigos, eu não vou nem tecer comentários, porque é uma mensagem grande, uma mensagem esclarecedora para todos nós. Então, cabe a cada um de nós perceber onde o nosso sapato está apertando. Então, as enfermidades físicas são resgates que nós estamos tendo para nos aperfeiçoar. Podem ser equívocos de nosso espírito, porque nós fomos negligentes. Por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que tem viciação do sexo, por exemplo, elas estão sujeitas a adquirir diversos tipos de enfermidade. A pessoa que abusa da alimentação, daqui a pouco está enfadada, está com azia, queimação. Então, são consequências do mau uso que nós damos à alimentação e ao cuidado que damos para o nosso corpo. Só para a gente encerrar a conversa, que depois você pode estar ouvindo novamente a mensagem de Emmanuel, porque ela esclarece muito para nós. Só destacar que esse irmão que foi curado por Jesus, citado aqui pelo evangelista João, no capítulo 5, no versículo 14, esse irmão, ele foi curado, não conheceu Jesus. Depois, quando Jesus encontra com ele, que é o texto de hoje, no templo, aí Jesus fala: "Oh, você tá bom, que maravilha, né?" Aí ele reconhece que é Jesus. Então Jesus orienta o rapaz: "Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior." Provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter aí mais algumas elucidações sobre este caso, né? Porque o que que acontece? O evangelista nos diz que logo após essa fala de Jesus, como ele reconheceu Jesus, ele saiu divulgando para os judeus que era Jesus que tinha
dito para ele pegar a cama e ir embora. Veja como que a ser vergonhice do nosso irmão é registrada. E quantas vezes a gente não é assim, sem vergonha, né? Ele foi curado, não quis perceber a cura, mas ele quis perceber que alguém havia repreendido porque ele estava carregando leito, porque era proibido num dia de sábado. Então ele pegou algo que não tinha nada a ver, aparentemente, esqueceu do mais importante e foi entregar Jesus para os judeus. Então, quantas vezes a gente não é assim também, sem vergonha, né? De mau caráter. A gente não sabe o que aconteceu com esse irmão depois, porque Jesus já tinha alertado ele, né? Cuida, porque se você for negligente, vai te acontecer coisa pior. Então, quantas vezes na nossa vida, na nossa existência, nós somos sabedores que o excesso da alimentação pode causar transtorno em nós, pode causar desequilíbrios no corpo físico, mas a gente é teimoso, né? A gente é sem vergonha. A gente quer a cura, mas a gente quer a cura e continuar na sem vergonhice. Por isso que é muito importante a gente buscar, centrar nossa conduta no Evangelho de Jesus. É ali que está a nossa defesa moral, a nossa defesa física e a nossa defesa espiritual. Vamos então fazer prece, meus amigos. Amado Mestre Jesus, que possamos ouvir essa mensagem de Emmanuel do ano de 1941, mas que é tão atual, há mais de 80 anos, e é uma mensagem ainda de hoje, que traz para nós reflexões sobre nossa conduta, sobre a nossa vivência moral, a nossa vivência espiritual, que consigamos, Jesus, nos afastar de todas essas influenciações danosas, de tudo aquilo que tira a nossa paz, que tira a nossa harmonia, refazendo a nossa caminhada. Ajude-nos, Jesus, a trilhar pelo caminho do bem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.